Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonatas, sou professor de Educação Física e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos na área da Educação Física. Hoje, o nosso conteúdo a gente vai falar sobre um daqueles conceitos que normalmente as pessoas se aproximam da Educação Física por conta desse conteúdo que a gente vai apresentar hoje, que é a questão do condicionamento físico. A gente sabe que as pessoas, quando elas vão buscar auxílio profissional, nas academias, nos clubes para fazer ginástica, caminhada, corrida, elas, em grande maioria, buscam para melhorar o seu condicionamento físico. Só que para melhorar o condicionamento físico das pessoas, a área da educação física, o campo da educação física, ela precisa se basear em alguns princípios, para que esse trabalho do profissional de educação física não seja realizado de qualquer forma, certo? Então, o nosso conteúdo hoje, ele está dentro do que a educação física chama da aptidão física. O que a aptidão física ela vai se pautar, vai se basear a partir dos princípios científicos do condicionamento físico, certo? Então, a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre esses princípios e como eles interferem no nosso condicionamento, certo? Então, acompanha aí, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a respeito do prognóstico. Esse prognóstico é aquela projeção a respeito dos objetivos e dos resultados que tanto o aluno quanto o professor de educação física, o profissional de educação física, eles vão colocar como objetivos alcançáveis, certo? Então, esse prognóstico ele precisa levar em consideração algumas coisinhas. Então, primeiramente, realiza-se o prognóstico, que basicamente é uma projeção inicial dos conteúdos do treinamento, o qual é efetuado mediante o levantamento de variáveis como esporte, idade, sexo e estágio de condicionamento do atleta, e através de testes físicos. Estes levantamentos recebem o nome de diagnóstico. Pessoal, aqui o texto ele fala sobre atleta, porque o campo da educação física, a fisiologia do exercício, ela vai estudar como que acontecem as respostas ao exercício físico e, na maior parte das vezes, são os atletas que estão ali gerando esse campo de estudo. Mas é óbvio que o atleta, ele é um ser humano, O atleta, a atleta, são seres humanos. Então, esses estudos, essas pesquisas, eles vão reverberar também no cotidiano de várias pessoas. Então, esse prognóstico, essa projeção dos resultados, ela tem que ser feita pelos profissionais de educação física quando eles são contactados, para que uma pessoa vai lá na academia e tal e quer ter um resultado melhor, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. No cotidiano, a gente pode perceber isso através das avaliações físicas, que são realizadas ali nos espaços das academias, nos clubes do crossfit, na ginástica, nas corridas, e essas avaliações são feitas para que possa ser delimitada esses objetivos a serem alcançados. Então, é a primeira coisa que a gente tem que observar, certo? São essas avaliações que a gente tem que fazer e os alunos têm que passar por elas. Então, seguindo aqui, professor, quais são esses princípios? O que a gente tem que levar em conta? A primeira coisa que eu vou destacar para vocês é o princípio da individualidade biológica. O que o princípio da individualidade biológica vai dizer? Que nós, apesar de sermos seres humanos, homens, mulheres, e termos os órgãos, muito semelhantes, o funcionamento no geral é muito igual, mas nós temos a questão genética, que ela vai nos diferenciar biologicamente um dos outros. E a gente tem que levar a individualidade biológica em consideração para que eu não faça, enquanto profissional de educação física, para que eu não faça o mesmo tipo de treinamento para todos os meus alunos, para todos os meus atletas. É necessário que eu leve em consideração as características individuais de cada um, certo? Então, o princípio da individualidade biológica ele vai pressupor que, por sermos seres biologicamente diferentes, é necessário levar em consideração, no momento da prescrição dos exercícios físicos, as habilidades, o potencial físico, assim como as limitações, a fim de não causar reações adversas no praticante. Então, eu não posso, imaginar que essas três pessoas, esses três indivíduos aqui do nosso slide,
eles irão realizar as mesmas tarefas da mesma forma. É necessário pensar como que cada um deles pode executar, por exemplo, o exercício de força, né? Como que eles vão executar esse exercício dentro das possibilidades que cada um pode executar, certo? Quanto ao princípio da adaptação, o que vai ser esse princípio da adaptação? Galera, todos nós temos uma questão, né, uma situação que a gente vai ter um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é denominado de homeostase. É quando o corpo se encontra adaptado. Ele está adaptado, ele está acostumado com as situações que o envolvem, certo? E esse princípio da adaptação significa dizer que durante o treinamento físico a gente vai precisar gerar alguns estresses para que essa adaptação ela possa levar ali um upgrade. Ele precisa melhorar. E essa melhora só vai acontecer se a gente gerar ali esses momentos de estresse. O que é esse momento de estresse? Acompanha aí comigo, por favor. Dependendo da intensidade do estresse aplicado, a resposta do organismo pode variar entre a manutenção do estado de homeostase, ou seja, uma baixa intensidade, e a ocorrência de lesões em geral, que é uma intensidade acima do limite. Ou seja, esse estresse, o profissional de educação física e o aluno ou o atleta que estiver praticando atividade física regular, exercício físico regular, ele precisa levar em consideração que ele vai se adaptar ao exercício, mas esses estímulos, né? Esse estímulo estressante, que ele tem que ser dosado, né, para que essa pessoa ela não fique nem com o estímulo abaixo do necessário e nem um estímulo acima do necessário, podendo aí causar as lesões, certo? Ou seja, o princípio da adaptação precisa ter um estresse suficiente para ter ali uma quebra desse equilíbrio, uma quebra da homeostase. É esse estresse suficiente que vai fazer com que esse ponto de equilíbrio, essa homeostase, ela vai subindo. Então, eu aumento o nível de condicionamento, eu vou me adaptar com esse novo nível, eu preciso depois gerar um novo estresse para que essa pessoa vá se adaptando e o condicionamento físico dele vá melhorando, vá progredindo. A gente tem aqui também, né, dentro dos princípios, né, da atividade física, do treinamento físico, a gente vai ter o princípio da sobrecarga. O que ele vai dizer aí para a gente? Para que o treinamento gere aumento da performance, é preciso que exponhamos o organismo a estímulos maiores que os normalmente encontrados. Ou seja, sempre que o estímulo se estabilizar, o organismo também estabilizará a resposta. Entretanto, é necessário planejar momentos de baixa intensidade a fim de oferecer momentos de recuperação ao organismo. Pessoal, quando a gente pega e traz princípios do treinamento físico, não quer dizer que o nosso corpo vai entender assim: ei, agora eu vou trabalhar só o princípio da sobrecarga. Ei, agora eu vou trabalhar só o princípio da adaptação. Não é isso, tá? O nosso organismo ele vai trabalhar esses condicionantes de forma integrada. A gente traz dessa forma aqui para facilitar a compreensão. Então é por isso que quando a gente fala de princípio da sobrecarga, a gente precisa relacionar também que esse corpo está se adaptando a uma carga que ele está sendo exposta. Esse corpo precisa ter tempo para recuperar a força que foi utilizada, mas o que é importante a gente destacar na sobrecarga, que é necessário que a gente tenha sempre em mente, o profissional, o aluno, o atleta tenha sempre em mente que o meu corpo ele vai chegar em um momento de equilíbrio. Lembra que eu falei ali no slide anterior? Quando o meu corpo se equilibrou, ele entrou em homeostase, é porque ele está acostumado. Ele, opa, aqui tá bom para mim, eu vou ficar aqui e tal. E o princípio da sobrecarga é isso. Ei, tu tá acostumado? Espera aí que eu vou botar mais sobrecarga para tu melhorar esse teu condicionamento. Lembrando que é necessário observar o tempo de recuperação, a questão das sessões de treinamento ao longo da semana, né? Então, todos esses detalhes devem ser observados, né, pelos profissionais de educação física. Quanto ao princípio do volume e intensidade, essa é uma relação, né, uma relação entre volume e intensidade que está muito relacionada com a sobrecarga. Isso significa dizer, pessoal, que
para fins ilustrativos, né, é possível imaginar que o volume pode ser traduzido como quanto e a intensidade como. Ambas as variáveis estão presentes nos treinamentos físicos e são inversamente proporcionais. Quando o volume aumenta, necessariamente a intensidade diminui e vice-versa. Pessoal, acompanha comigo aqui o seguinte raciocínio. Vamos supor, vamos dizer, vamos entender essa historinha aqui. Eu sou corredor, né? Sou corredor, vou correr, quero treinar para participar de uma maratona, né? Isso é conteúdo lá do atletismo. A maratona são ali 42 quilômetros e uns quebradinhos ali. Então eu vou participar de uma corrida de 42 quilômetros. Eu não posso simplesmente chegar e dizer que na próxima semana eu vou participar dessa maratona. Se eu não tiver treinado, né, se eu não tiver colocado ali no meu planejamento que eu preciso ter uma relação de volume e intensidade na minha prática da corrida, eu não vou conseguir fazer essa maratona. Para que eu consiga realizar essa maratona, participar dessa maratona, eu preciso relacionar meu volume de treino. O que é meu volume de treino? É quanto eu corro durante a semana. Quantas sessões de treinamento eu tenho durante a semana, certo? E a intensidade é a forma como eu faço essa corrida. Eu, por exemplo, posso correr durante a semana, em um dos treinos, em uma das minhas sessões, eu posso fazer corridas de alta intensidade. Se essa corrida for de alta intensidade, esse volume, a metragem da corrida, provavelmente vai diminuir, porque a gente não vai ter condições, por exemplo, de realizar 5 km de corrida em velocidade máxima, né? A gente não consegue manter esse padrão durante essa corrida, certo? Então, essa relação de volume, como a imagenzinha mostrou para vocês ali, ela é inversamente proporcional. Se eu aumento o volume, eu vou diminuir a intensidade. Se eu corro 5 km, é muito mais fácil eu correr esses 5 km de forma cadenciada, né? Correr um pouquinho mais lento, para que eu consiga completar esses 5 km. É esse mesmo padrão que a gente faz para 5 km que a pessoa vai utilizar para correr a maratona. Ela vai dosar, ela vai escolher os momentos onde ela vai acelerar, os momentos onde ela vai manter um equilíbrio ali na corrida, onde ela vai diminuir a velocidade dela, mas ao longo do seu plano de treinamento, das suas sessões de treinamento, ela vai ter que buscar, né, essas relações aí de volume e intensidade para que ela consiga terminar toda essa maratona, certo? E aqui a gente tem, obviamente, o princípio da continuidade. Sendo bem simples e claro para vocês. E aí eu vou continuar utilizando o exemplo da corrida. Eu não posso correr hoje, sair aqui da nossa aula, eu vou correr hoje, passar 2 meses sem correr e querer participar de uma prova de 5 km. Não vai ter condição, porque eu não tive continuidade no meu treinamento. O princípio da continuidade vai dizer que é necessário que haja regularidade durante os treinos para que o corpo atinja, né, as condições adequadas, atinjam os objetivos para que ele consiga resistir, né, para que consiga resistir e terminar uma determinada prova de corrida, de ciclismo, de natação, certo? Então o princípio da continuidade ele vai dizer que essa regularidade ela é importante. Outra coisa também é o seguinte, mesmo um atleta que treina há diversos anos, né, com afinco, com vontade, ele pode perder o seu excelente condicionamento físico caso permaneça por longos períodos sem exercícios físicos. Por isso, o princípio da continuidade enfoca que devemos permanecer ativos a fim de não regredir na condição física, certo? Então, a gente tem que entender o princípio da continuidade como a regularidade para atingir os objetivos necessários e mantê-los, assim também como, se eu não tenho continuidade, se eu não tenho regularidade, os meus ganhos de condicionamento eles são perdidos. A gente vai ter aqui a seguir, pessoal, o princípio da reversibilidade que está intimamente ligado com o princípio anterior, né? Então, tudo aquilo que eu consegui conquistar, sendo regular nas minhas sessões de treinamento, eu posso perder, porque o nosso corpo, ele alcança os seus objetivos, ele alcança o seu condicionamento físico, mas na hora que a gente assim, eu estou de preguiça. Estou de preguiça hoje, não vou e estou 2 semanas de preguiça.
essas 2 semanas de preguiça, elas são suficientes para fazer com que os estados, né, os objetivos alcançados, eles comecem a regredir, certo? E aí, cada vez que você retoma o seu plano de treinamento, você pode retornar do zero, né, nesse seu plano. Então, a gente tem assim, ó, quando se para de treinar, quase todas, ou se não todas as adaptações conseguidas ao longo de muito treinamento, são em questão de semanas revertidas, reduzidas a níveis iniciais. Dentro de alguns meses de total sedentarismo, todas as adaptações conseguidas são perdidas por completo, né? Isso aqui também a gente pode falar, pode relacionar com a questão da aderência ao exercício físico, né? A gente sabe que as pessoas que vão buscar auxílio profissional, né, auxílio dos profissionais de educação física, um dos maiores empecilhos para fazer com que essas pessoas tenham regularidade é aderir ao exercício físico, é tornar o exercício físico como um hábito, né? Um hábito durante a sua vida, que ele esteja planejado na rotina diária, para que ele possa ser executado. Então, se esse planejamento não estiver, né, dentro do horizonte das pessoas, a aderência fica difícil, por consequência, a reversibilidade ela vai se tornar mais presente, porque eu vou hoje para a academia, malho durante um mês e aí depois fico de preguiça, surge um outro problema, aquele exercício físico não entrou na minha agenda, né? Então essa aderência fica complicada e os meus ganhos durante um mês, que é muito pouco, durante um mês de academia eles vão ser novamente perdidos. Seguindo, a gente vai ter o princípio da especificidade. O princípio da especificidade vai dizer que, por exemplo, né, sendo bem simples aqui, eu não posso treinar ciclismo e querer fazer prova de natação. Não tem condições, né? Então, o princípio da especificidade vai levar em consideração o gesto motor de cada esporte, vai levar em consideração qual é a fonte energética utilizada durante a prática esportiva, né, para cada um desses esportes, para que esse treinamento seja, obviamente, específico, né, seja pontual, seja certeiro. Então, o princípio da especificidade vai dizer, rege que a prescrição da atividade está diretamente relacionada com a natureza do gesto esportivo e do sistema energético predominante. Então, como eu falei, eu não vou treinar natação para fazer corrida, porque eu tenho um meio completamente diferente. A natação, obviamente, acontece no meio líquido, é um tipo de resistência completamente diferente para quem vai realizar a corrida, o ciclismo ou o futebol. Então, são espaços ali diferentes. Então, esse é o princípio da especificidade. E aí a gente tem aqui, pessoal, a questão da síndrome geral de adaptação, né, que ela vai dizer aqui para a gente, é a reação do organismo frente aos estímulos que provocam adaptações ou danos ao mesmo, sendo que esses estímulos são denominados agentes estressores ou estressantes, que eu já usei até essa palavra, esse vocábulo, alguns minutos antes, né? Então a gente vai ter aqui, a síndrome da adaptação geral, ela vai ter 3 fases. A fase de alarme, né, é a aplicação das sobrecargas no organismo, é caracterizada pelo desconforto. Esse desconforto é aquele desconforto que a gente sente quando chega na academia, o professor botou 5 quilos lá para a gente levantar e a gente sente desconforto com aquela carga, né? Então esse é o alarme, é o que o nosso corpo vai apontar, epa, está acontecendo alguma coisa nova aqui e eu preciso estar atento para saber e entender o que vai acontecer. Então é a fase de alarme. Dando sequência, a gente vai ter a fase da resistência. A fase da resistência ela é a adaptação ocorrendo de fato, onde há o desenvolvimento adequado dos canais específicos de defesa, sendo esta etapa caracterizada pela dor e pela ação do organismo resistindo ao agente estressante inicial. Você vai ter ali a dor inicial, mas ao mesmo tempo o organismo está trabalhando para superar essa dor. E é esse trabalho de superação que gera resistência e no caso da educação física é o que mais interessa, né? Porque toda vez que a gente gera resistência, a gente progride no nosso condicionamento físico. E a terceira fase, que é a fase da exaustão. E aí aqui a gente tem que ter atenção. A depender dessa exaustão, ela pode levar à fatalidade, né? Dependendo dessa exaustão, ela pode ocasionar em morte, o que obviamente não é a parte interessante, nem para o profissional da educação física, nem para quem
faz o seu treinamento ali, certo? E dentro de tudo que a gente falou, sempre é importante destacar que existem as zonas-alvo de treinamento. A zona-alvo de treinamento são aquelas faixas onde a gente vai ter que mensurar e controlar o quanto que o nosso coração vai bombear de sangue, o quanto que ele vai bater, para que a gente tenha ali zonas tranquilas, né, zonas seguras de treinamento. Então, corresponde às faixas de frequência cardíaca que limitam o treinamento físico, a fim de que o praticante consiga realizar o esforço sem pôr em risco a sua saúde. E aí a gente tem uma formulazinha aqui para determinar qual é essa zona máxima, né? Qual é essa frequência máxima do indivíduo. A gente vai pegar 200 batimentos por minuto e vai diminuir da idade do indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo tem 18 anos de idade e ele vai subtrair esse valor dos 200, ele vai ter uma frequência máxima de 100% em 188 batimentos por minuto. Então, é o máximo que ele pode atingir em uma atividade física. E aí a gente tem aqui as faixas, são 5 faixas, né, da frequência cardíaca, desde a muito leve até a máxima, que vai ser a utilização desse 100% da frequência cardíaca. Seguindo, pessoal, a gente tem aqui os benefícios da prática regular dos exercícios físicos. E aí eu vou aqui, tem os exemplos para vocês aí no slide, mas, por exemplo, qualidade do sono, autoestima, a prevenção a respeito de sobrepeso e obesidade, a questão de prevenção a doenças. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar a respeito dos benefícios que é manter a atividade física e os exercícios físicos de modo regular na nossa vida, certo? E, por fim, é importante a gente entender que os princípios do treinamento desportivo são utilizados como norteadores para a prescrição do treinamento. De forma geral, servem como guias e diretrizes para os profissionais e professores possam organizar as sessões de treinamento. Então, esses princípios vão basear aquilo que o profissional de educação física, aquilo que o professor de educação física vai ensinar para os seus alunos, para os seus atletas, certo? Então, não pode se fazer no achismo. É preciso estudar, é preciso compreender e é preciso saber de onde você está puxando ali seus conhecimentos e saber que a vida das pessoas está na mão desses profissionais, certo? Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse vídeo, agradecer que todos vocês estão acompanhando as nossas aulas e deixar aqui meu abraço para todos vocês e aquilo que não pode faltar, né? Estudem em casa, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!